Olá pessoal, estamos começando mais um café, nosso primeiro café em vídeo. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Até então a gente estava gravando só em áudio. Hoje a gente tem a graça de ter aqui um baita de um convidado para estrear com a gente esse momento. Só para quem está caindo de paraquedas aqui, é o primeiro episódio que está ouvindo. O Café é um podcast de católicos para católicos. A gente conversa aqui com católicos que têm trabalhos relevantes, que têm projetos, que têm história para nos contar e nos inspirar. Então, além do Alan, que vocês estão vendo aqui do meu lado na tela, que está sempre aqui comigo, episódio após episódio, eu tenho o prazer de falar com o Walter Wellington. Pronunciei certo o teu nome? Não te perguntei antes de começar. É porque geralmente o pessoal confunde com Walter. Não é Walter, não, é Walter mesmo, bem brasileiro. E Alan, mais uma vez seja bem-vindo, né? Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Walter, por aceitar o nosso convite, por tomar esse café conosco. Desde que o Matheus veio aqui, eu digo, a partir de agora é com cápsula, né? Eu confundia com pastilha. Então, o nosso café é cada vez mais turbinado e a gente está muito feliz com a tua participação e pelo teu aceite do convite aí, Walter. Muito bom falar. Eu que agradeço imensamente, viu? Eu nem sabia que eu era tão especial assim. Bom, vamos partir do princípio, né? A gente sempre aqui faz questão que o convidado se apresente, diga o que ele faz, da onde ele é, quem ele é. Então, por favor, Walter, quem é o Walter? Ok, o Walter é um pai de família. O que eu sei fazer muito bem é filho, viu? Eu já tenho 7 filhos. E na verdade são filhas, né? Porque eu sou pai de 7 filhos, porém sendo 6 meninas e um só menino, né? Então, além de ser pai, eu também sou iconógrafo. Eu estou aqui nesse exato momento, eu estou num apartamento de um hotel aqui em Curitiba, só que eu moro em Águas Lindas do Goiás e sou brasiliense. Uma Disneylândia danada aí, né? Mas eu sou brasiliense, moro no Goiás e nesse momento estou em Curitiba fazendo um curso de iconografia com um grande iconógrafo ucraniano. E aí, então eu sou iconógrafo também. De modo popular, eu sou parteiro, coisa que não existe para homens, né? Porque também de todos os filhos, na verdade, foram 2 partos hospitalares, os outros 5 todos foram partos domiciliares, e sendo eu aquele que aparou a filha, na verdade foram todas filhas, né? Então esse sou eu, resumo. Bom, eu vou dizer pra ti se fazer um curso contigo aí. A minha esposa é enfermeira obstétrica, que apareceu finalmente. Essa é minha esposa. Aí. Ela é enfermeira obstétrica, faz vários partos. Vou dizer, ó, vai fazer um intensivo lá com o Walter. Que, ó. Maravilha. Eu topo. Walter, mais recentemente agora, vou começar já para a gente fazer um... Normalmente a gente começa perguntando sobre a história da pessoa e tal. Acho que vamos fazer o inverso hoje. Eu tô aqui com o Elogio aos 4 Temperamentos. Acho que é lindo, fantástico. Meu Deus, quando a equipe mandou isso aqui, eu vibrava com esse livro. Esse livro tá bonito. Que eu acho que é um dos trabalhos, assim, dos maiores trabalhos mais recentes, talvez, que tenha feito, porque ele saiu faz pouquíssimo tempo, né? Pois é. Esse livro foi eu acho que caiu de paraquedas primeiro, porque eu não estava esperando o convite do Ítalo, né? Por isso que eu digo, eu acho que eu não sou algo assim, alguém, né, tão relevante aí na vida, né? Mas eu fui chamado pelo grupo católico, você foi olhado assim pelo Ítalo, Matheus Basso também. Então deve ser que eu ainda vou me considerar alguém, sabe? E esse livro aí tem uma particularidade imensa que o Ítalo já falou, que eu também já falei em algumas lives, de não só ser sobre temperamento, como também transformar a personalidade da pessoa, o temperamento da pessoa, e olhar que apesar de ter temperamentos, né, que não existe algo ruim nos temperamentos. Por mais que seja aquele olhar, porque o melancólico ele é chorão, vamos dizer assim, né? Ele é chorão, ele
é muito dramático dizer assim, mas, bom, tudo bem, tem um porquê de ele ser assim. E esse porquê, lá na frente, ele pode utilizar isso de uma maneira boa para ele também. Então, esse livro, por isso que se chama Elogio aos Quatro Temperamentos, porque o Ítalo soube trabalhar muito bem isso. E foi fácil para mim ilustrar ele, porque o Ítalo, ele escreve e fala, né, de uma maneira muito simbólica. Então, o fato de ele ter essa facilidade de trabalhar com simbolismo, foi muito mais fácil para mim, que sou artista. Eu só peguei o desenho que ele ditou, né, e coloquei no papel. Assim foi fácil. É uma linguagem muito poética, né? Sim, sim, ele tem um domínio maravilhoso, viu? Agora, sabe que nesse livro aí, o Elogio dos Quatro Temperamentos, eu acho que a beleza do livro não cabe a mim. Tem muitas pessoas me pedindo, autografa para mim como ilustrador. Tudo bem, mas a minha parte está lá no fundo, sabe, nas últimas páginas. A parte do design, da equipe do Matheus Basso, ali sim mandou bem. Esse colorido, essa coisa bonita do livro, foi por conta deles. Eles conseguiram pegar nuances, sabe, da ilustração para enfatizar aquela parte do texto. Então, eu acho que o elogio deveria ser para eles também. As minhas partes estão lá no fundo, lá no finalzinho, né? No apêndice, as notas de rodapé. Eu percebo uma coisa, a gente já convidou o Basso, já tem o Rodrigo Simonsen, o Arno, agora o Walter. Pô, a gente tem que ter um jeito de chegar no Ítalo também. Chama. Ele é muito, muito simpático, muita gente boa, viu? Mas, Walter, agora, tirando essa brincadeira, eu quero saber como que começou essa tua paixão pela ilustração, pela iconografia. Como que nasceu isso em ti? Era já de um Walter católico ou de um primeiro momento de um Walter que era apaixonado pela arte ou fundiu tudo ao mesmo tempo? Na verdade, eu nasci católico, né? Meu berço é católico. E de uma família bem tradicional, de 8 filhos. Minha mãe teve 8 filhos. E educou todo mundo igual, né? De uma maneira muito igual. Agora, o que difere é que eu tive a graça de entrar no mosteiro, né? Então, isso daí, por ir dos meus 19 anos, eu fui beneditino por 6 anos. Lá eu aprendi muita coisa, além do latim, da regra de São Bento, da contemplação, dessa simbologia de olhar para as pequenas coisas e falar, Deus está aqui. E ter essa presença de Deus na vida, inclusive aqui, nesse exato momento. Eu poderia fazer várias coisas, mas eu sei, eu tenho uma presença de Deus aqui, né? Deus está aqui nesse momento, não só porque eu creio, mas porque Ele está mesmo, né? Sem dúvida alguma. E essas pequenas nuances e percepção da presença de Deus fez com que lá na frente, ou seja, no mosteiro mesmo, eu usasse meus dons, que eu já tinha dons, eu já sabia desenhar, mas agora de uma maneira muito mais profunda. Eu poderia ser um artista sacro que fizesse coisas renascentistas ou com outras escolas daí da história da arte, mas não sei porquê, não entendo porquê, eu acho que eu fui chamado mesmo, literalmente, para ser iconógrafo. Que você pode contar nos dedos, né, os dedos da mão, um pouquinho do pé também, quantos iconógrafos tem no Brasil, né? São pouquíssimos, principalmente aqueles que são reconhecidos, né? E graças a Deus, já tem mais de 20 anos que eu trabalho com isso. E eu acho que essa insistência e persistência naquilo que a gente faz sempre da mesma forma, querendo se aperfeiçoar cada vez mais, um dia chega esse momento de reconhecimento, né? Para mim, precisou 20 anos para ser reconhecido, né? Então, o caminhar foi esse, né? Várias obras, assim, com certa relevância. Em Goiânia, eu ainda estou pintando. Eu fui convidado para pintar o Santuário Sagrada Família. Só que o santuário mudou de nome recentemente. Agora é Basílica Sagrada Família. Então, putz, eu nunca na minha vida pensei que iria pintar uma basílica, né? Então, eu estou pintando a basílica lá do Goiás, Goiânia. Nossa, pintei
completamente uma igreja, e com toda a Via Sacra, tem Via Sacra do lado direito, Via Lúcis do lado esquerdo, então a ápice da igreja, muitos detalhes nessa igreja, lá numa igrejinha do interior de Goiás. Eu acho que a igreja vai tornar essa cidade mais à frente, porque ela é uma arquitetura muito bonita, bem monástica, e está muito mais à frente do que a própria cidade, né? E está chamando muitas pessoas de fora para dentro da cidade. Essa também é uma igreja de muita relevância para mim. Então, principalmente essas duas, mas foram várias outras igrejas que eu pintei, né? E com relação a ícones portáteis, que também é uma técnica muito diferente, que a gente pinta com gema de ovo, mistura pigmentos naturais, que é extraído da pedra, de vegetais, de minerais, né? Então, de animais também, a casca do ovo, o chifre de bicho. Então, tem esse quê de alquimista, né? De pegar os elementos naturais e transformar em uma outra coisa. Então, eu acho que eu sou um agraciado, sabe? Um grande um dom que Deus me deu, e agora eu devolvo para ele dessa forma, né? Isso, tu comentou agora do processo das tintas e tal. Eu me lembro que a primeira vez que eu te vi foi no Santa Carona, no vídeo com K2. Ah, sim! E eu não tinha a menor ideia de como funcionava a iconografia, como se fazia, na minha cabeça era, enfim, ia lá, fazia, pintava e deu, né? Não, mas ela tem um processo, né? Ela tem um ritual, talvez, quase como um ritual, né? Como é que funciona isso? Tiago, isso é tão interessante, porque, de fato, o que diferencia o artista sacro para o iconógrafo é essa parte da preparação espiritual, da preparação dos materiais também, porque a iconografia em si, ela por si só é arte sacra, né? Agora, a arte religiosa, ela passa a ser arte sacra se ela for colocada dentro de um espaço sagrado, ou seja, dentro da igreja, né? Então, se ela for dentro da igreja, então, a partir daí, por ser um espaço sagrado, a igreja, por excelência, é um espaço sagrado. Tudo aquilo que está lá dentro torna aquilo sagrado, né? Então, se tem uma pintura feia, infelizmente aquela é uma arte sacra, sabe? Então, o ícone, ela tem essa coisa boa, que ela por si só é arte sacra. Então, o iconógrafo, Thiago, ele tem essa preparação espiritual, que tem umas orações específicas para início dos trabalhos, invocando a presença de Deus, sabendo que Ele quem vai guiar nossas mãos, Ele que vai guiar nosso coração, Ele que vai guiar nossa mente, e para que tudo aquilo cante sua glória e a beleza da Santa Igreja. Essa mais ou menos é assim a oração, né? Resumindo aqui. Durante a escrita do ícone, a pintura do ícone, a gente reza frequentemente: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem de piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem de piedade de mim, pecador. Isso porque, no final das contas, veja só que oração bonita. No primeiro momento, a gente chama Jesus de Senhor, é aquele que nos domina, nós somos escravos dele, né? Nesse momento, enquanto iconógrafo, a gente se doa completamente: pega minhas mãos, Senhor, então faça de mim um instrumento seu. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, então coloca ele na sua condição, ele é Filho de Deus, né? E é meu Senhor também, ele não é qualquer um, Jesus Cristo meu brother, né? Não é isso, não existe isso, ele é meu Senhor, né? Ele é Filho de Deus. E a maior oração que a gente pede, eu acho, sabe, é a nossa salvação. Então, Senhor, tem de piedade de mim, eu sou pecador, né? Então reconheça essa minha humildade e dá a minha salvação. E o que eu acho também muito interessante nesse momento aí, já que a gente está pedindo de Deus a misericórdia, o perdão dos pecados, aí torna também a nossa obra santa. Por isso que a gente chama de santo ícone. Então, essa é a parte espiritual do iconógrafo. E aí tem a parte do jejum, que a gente vai fazendo também. Aquele ícone, não sei se vocês viram, da minha biblioteca católica. Você chegou a ver, Thiago? Sim. Alan, você viu? Eu ainda não recebi o nosso, porque justamente esse box deu problema com o correio.
Mas a gente tá aqui, sei lá, desde o final do ano, louco pra chegar o box aqui. Eu voltei a assinar minha biblioteca católica agora da canção de Bernadette, acho que eu perdi. Vai, o nosso já chegou o box seguinte e aí o correio deu problema aqui. Enfim, gente, mas aquele ícone, eu passei 11 dias de jejum, 11 dias mesmo, foi o período que eu escrevi aquele ícone, todo em jejum, principalmente na parte da tarde, que era o momento que eu almoçava, né? Então eu ficava esse almoço, literalmente sem o almoço da tarde toda, oferecendo aquele sacrifício. Em primeiro lugar, eu estava oferecendo todo o meu dia, toda minha pintura para os funcionários, aqueles que trabalhavam na minha biblioteca católica. Só que depois o Mateus falou assim, nós vamos imprimir esse ícone e vamos distribuir no nosso box. O que você acha? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que intensificar ainda mais gente, hein? Eu vou ficar um graveto. Mas foi tranquilo, sabe? Não morri, não. Esse original tá lá na sede, né? Exato, tá? E toda vez que o Mateus tira uma foto daquele lugar, o Mateus, ele tem um ângulo certo, sabe? Eu não sei o que é aquilo, é uma cabeça de artista mesmo, sabe? Ele consegue captar aquilo que eu não fiz, sabe? De uma maneira... ele engrandece muito mais aquilo que eu já fiz, então ele é ótimo. E ficou lá na sede, e quando ele me falou isso, eu falei, não, então agora eu vou rezar por todos aqueles que receberão, porque um pouco desse meu sacrifício que eu fiz para escrever o ícone, que vai entrar na sua casa, na casa de qualquer outra pessoa, então um pouco, poxa, eles têm que olhar o ícone de uma maneira diferente, né? Então o ícone, ele deve ter aquilo que ele mesmo corresponde, ele deve ser sacro e santificar também o local que as pessoas estão, né? Então, ele não é como uma decoração, né? Ele tem uma presença espiritual, digamos assim, né? Exato. Principalmente os originais, que tem aquele fundo dourado, que sabe que os materiais foram utilizados partindo da natureza mesmo, sabe? Em função de algo muito mais além do que eu mesmo que sou iconógrafo, né? Às vezes eu termino de escrever um ícone e olho assim, puxa, não fui eu que escrevi, eu só fui um instrumento, né? Deus parece que pega a nossa mão, sabe, meio Chico Xavier, sabe? A gente fica lá desse jeito, né? E vai embora. Não, mas Jesus, eu acho que Deus, ele tem um pouco disso com a gente mesmo, ele tem um carinho muito grande pelos iconógrafos. Eu acho bacana ouvir esse teu relato, porque a gente percebe que não é apenas um trabalho, né? E a questão do nosso podcast, do Hub Católico, eu acho que eu vou falar isso para todos, Thiago, então tu me desculpa se quiser me cortar. Porque toda vez que vem aqui, alguém que vem aqui faz um trabalho bacana, um trabalho de não apenas, digamos assim, do modo do católico de ser, mas o trabalho dignificado, santificado pela oração, pela maneira de agir. Então eu sempre vou dizer que quem vem aqui deve ter alguma pontinha de devoção lá com São José Maria Escrivá. Sim, você tem percebido isso, né? Eu também. Porque é a questão, assim, é belo, porque tu vê, se a gente para ver a fala do Walter, ele se prepara, ele faz um jejum, ele reza pelo trabalho, ele reza por quem trabalha e ele reza por quem vai receber. Cara, ele não precisa expor isso, sendo que o trabalho dele ali já é um apostolado, percebe? Então, é belo, é importante ver que as pessoas, cada uma delas com o seu trabalho, está fazendo algo em prol do evangelho, sem muitas vezes precisar abrir a boca, só receber o Chico Xavier. Mas eu queria saber como é que tu vê isso na tua vida, Walter. O teu trabalho, claro, é a tua vida, é a maneira que tu sustenta todos os teus filhos, mas como que tu enxerga o teu trabalho como teu apostolado? Como que é a tua... Claro, tu já explicou um pouco a questão da oração, tudo, mas como é que é essa vivência entre o Walter trabalhador e o Walter que hoje é um apóstolo de Cristo por meio do seu trabalho? Eu acho isso pesado, viu? Você falou apóstolo de Cristo, eu acho pesado. Porque isso eu faço de maneira natural, sabe? Eu não penso que eu vou evangelizar os 4 cantos do mundo com a minha pintura. Porque
Vocês estão percebendo? Se eu for falar, muitas vezes eu falo besteira, então é melhor eu ficar calado e deixar com que o ícone fala, sabe? Deixar com que o ícone faça o seu evangelho, né? Aquilo que ele tem por essência, que é mostrar a presença de Deus para todas as pessoas. Então, se eu falar, parece que perde um pouco essa essência que o ícone é, né? Exato. Porque ele, em si, ele já traz essa presença, né? Ele tem essa teologia da presença, né? E se a gente explicar alguma coisa, se a gente colocar palavras em cima dele, parece que a gente não consegue chegar a tanto, né? Então, quando fala apóstolo, Walter, que de fato é um apostolado, eu aqui não considero, é muito forte. Então, se eu for pegar muito a essência mesmo desse termo, eu fico pensando como é que deve ser esse meu testemunho a tal ponto de chegar ao martírio. E aí eu queria falar um pouco isso também, não só para vocês, como também para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo também, né? Que o pai de família, ele, quando é católico, né? Eu estou falando para pessoas católicas, católica de verdade, não pagãos batizados, tá? Que existe aqueles pagãos que são batizados e se diz, eu sou católico, né? Não, eu estou falando para católica de verdade. Quando o pai de família, ele se considera católico, ele se doa, ele morre, né? Ele não se morre, ele morre pelos seus filhos, pela sua esposa, e isso no dia a dia, na sua vida diária, é um martírio. Porque eu, que sou pai de muitos filhos, eu tenho 7 filhos, né? E quero escrever meus ícones. E então eu pego lá do ateliê, levo lá para minha casa para ajudar minha esposa também, porque minha esposa sozinha não consegue ter uma certa organização com 7 filhos, né? Eu que estou aqui fora, ela está sofrendo um bom tempo lá, mas vai ser só uma semana, ela aguenta, não vai morrer por causa disso, não. Mas, às vezes, quando eu estou lá, eu tenho que pegar meu trabalho lá do ateliê, levar para casa. Alan, se você vê como é bonito, Tiago, coloca-se na mesa o ícone, vamos lá, se prepara, vamos rezar um pouquinho. Bem na minha frente tem 4 dos meus filhos, né? Então eles também se preparam, vão querer desenhar também, vão querer trabalhar e me mostrar, e de vez em quando atrás de mim, né, na parede lá da cozinha, fica um monte de desenho deles, como se fosse uma exposição, né? Um monte de desenho deles, e eu aqui trabalhando também, mas eles também estão produzindo, eles também estão mostrando para mim que sabe desenhar, e que um desenha o Anjo da Guarda, outro desenha Jesus Cristo, Bernardo já cansou de desenhar o Pantocrato, e aí é que começa a evangelização desse apóstolo indigno aqui, que vocês chamam, mas dentro da minha igreja doméstica, sabe? Porque eu não pretendo sair aos 4 cantos evangelizando, mas eu quero principalmente mostrar para os meus filhos que existe a vida em Deus, o sacrifício dos pais, que mesmo a gente tem uma filhazinha lá, a Joana, né? Que ela tem 2 meses, vai fazer 3 meses agora, né? Tem 2 meses, e eu tenho que acordar de madrugada para trocar a fralda dela, para não atrapalhar o sono da minha esposa, porque cansa isso. Mas eu queria estar dormindo, sabe? Eu queria estar dormindo muito mais do que ela, seria uma coisa boa. Mas esse meu sacrifício de acordar antes da minha esposa também pode ser entregue também a Jesus, a partir daí, das pequenas coisas. E isso eu converso com meus filhos, isso eu e a Tatiane conversamos juntos, sabe? Para a gente melhorar cada vez mais nessas pequenas coisas. Porque o que eu realmente considero como apostolado é a minha família, é a minha igreja doméstica, sabe? E isso tem reverberado, né, pelas mídias sociais, que a gente posta algumas coisinhas, né? E as pessoas estão considerando a gente como modelo. Mas não, a gente não é modelo, não, a gente é católico. Exato. Sabe? Vivenciando o catolicismo dentro de casa. Eu considero muito uma palavra da Santa Teresa de Calcutá, que ela fala assim, se vocês quiserem mudar o mundo, vá para a sua casa e ame a sua família. Sabe? Eu considero isso muito, muito forte, muito sério. Então, meu apostolado é lá em casa. Graças a Deus que tem reverberado, né? Tem mostrado para outras pessoas o que um católico deve viver diariamente. E eu tenho minhas fraquezas, meus pecados, por isso eu bato no peito e peço que eleito, né? Que Jesus me tenha piedade de mim.
Mas isso que tu falou pra mim é algo que me toca, porque tanto eu como o Thiago, a gente também é um pouco mais jovens, já iniciamos também a questão da família. O Thiago já tem uma linda guriazinha, eu e a Tice, a gente tá aí tentando, esperando que Deus envie. E é muito bonito isso, né? Porque realmente a igreja doméstica é onde inicia tudo. Porque como é que eu vou chegar e querer evangelizar o filho do seu João se o meu filho não tá evangelizado? É isso aí. É isso aí. E é uma missão, às vezes, mais difícil, né? Porque dentro de casa, os nossos erros estão muito mais expostos, as nossas dificuldades. Então, é realmente a missão da vida, né? A nossa cruz também tá aí, né? Exato. Agora tem aqueles que carregam a paternidade, a maternidade de uma maneira muito, muito pesada, sabe? Não consegue olhar para os nossos pequenos pesos e considerar que aquilo ali são cruzes. E a cruz a gente, como católico, deve abraçar. Ame sua cruz, diz aqueles que gostam de clamar lá nas igrejas, pregar aos quatro cantos, né? Ame sua cruz. E quando chega em casa e vê aquele pentelhozinho lá te enchendo o saco, você fala, meu filho, vai para longe, né? Não sei o que, faça isso. Eu não tenho mais paciência com você. E a cruz? A nossa cruz diariamente está lá em casa. Sabe, a gente precisa observar que se a gente conseguir, agora eu falo com as palavras do Ítalo, né? Se a gente conseguir parar de encher o saco, parar de reclamar e chegar exatamente aí. E colocar um sentido sobrenatural naquilo que nós fomos chamados, sabe? Eu fui chamado para ser pai, mas eu queria ser monge. Sabe, Deus me tirou do mosteiro e me colocou numa condição hoje que eu amo e que eu sinto realmente que eu tenho vocação para isso, para ser pai, para ser esposo. Eu nunca, naquela época, imaginaria que eu fosse pai, muito menos que eu fosse casado primeiro, que eu fosse pai e muito menos pai de 7 filhos. E a gente ainda está aberto, né? Não parou por aí, não. Então, naquela época eu nunca pensei nisso, né? Mas eu sou responsável por 7 almas e mais a vida da minha esposa, né? Então eu tenho que dar exemplo para esses 7 e tenho que amar minha esposa, tenho que considerá-la ela como extensão de mim, né? Porque se o próprio Cristo fala para as mulheres ser submissa ao marido e o marido ser como se fosse Cristo, sabe? Não é uma submissão qualquer. É uma submissão a Cristo, cabeça da igreja. Eu sou o cabeça da minha igreja doméstica. Por isso que ela me ama tanto que me obedece. Simples. E eu a amo tanto que, no final das contas, eu falo sim, sim, não, não, baseado na vontade dela. Né? Ela fala assim, Walter, não é bem por aí não. Então sim. Não é bem por aí não. Então não. Bem assim, que a gente considera uma com o outro, sabe? E isso a gente vai vivenciando o nosso dia a dia por conta do Evangelho, por conta, sim, de Jesus Cristo, né? De um grande testemunho que ele é. E essa questão de chefiar uma família e a mulher estar sob submissão é muito mal visto, muito mal interpretado, até pelos próprios católicos, né? E as pessoas não conseguem entender. Tipo, hoje eu e a Tice, por exemplo, a gente não tem filhos, a gente tem o emprego dela e eu tenho o meu emprego, mas quando vierem os filhos, tudo vai mudar. A minha responsabilidade como pai da família, como o gestor da família, ela vai quadruplicar. Ao passo que ela, enquanto mãe, vai ter um tempo dentro de casa muito maior que o meu. E as pessoas não conseguem entender isso porque elas estão muito mal catequizadas e elas estão muito mal orientadas a entender o que é a missão familiar, né? E isso envolve castidade, isso envolve maternidade, paternidade, métodos contraceptivos, que as pessoas agora só falam nisso. E como é bom, Walter, ter testemunhos de católicos na família. Porque se a gente não tem isso, não precisa ser o testemunho simplesmente falado ou mostrado. O verdadeiro testemunho irradia naturalmente. Exato. Então, como tu falou, se o teu apostolado é dentro da tua casa, com a tua esposa, com os teus 7 filhos, isso vai irradiar
primeiro em ti, nos teus filhos quando forem para o convívio social. Então é uma questão que ela vai se estruturando naturalmente, ao passo que a gente vê dentro da própria igreja, e infelizmente não tem como não trazer isso para nossa conversa, porque é muito presente essa questão ideológica da teologia da libertação, envolta dentro do nosso clero, em que se quer, de uma forma até um pouco assustadora, desestabilizar as estruturas. E uma dessas estruturas principais é a família. Precisa, e Deus, nos momentos certos, nos momentos de crise, faz com que homens e mulheres de fibra, com seus apostolados domésticos, surjam para mostrar ao mundo e mostrar às pessoas que uma boa educação familiar, uma boa educação católica dentro de casa transforma muito mais do que ideologia pregada, infelizmente, às vezes até nos púlpitos das nossas igrejas, sabe? Eu te dou toda a razão mesmo. Agora, sabe uma coisa que eu acho tão interessante? Na nossa comunidade lá no interior de Goiás, Águas Lindas de Goiás, é muito TL, muito teologia da libertação. Mas sabe como é que a gente quebra essa estrutura? Porque chega um pai de família, eu, minha esposa e 7 meninos, né? Todo mundo assim enfileirado, né? Todo mundo já sabe que tem que ocupar os primeiros lugares. Isso por quê? Porque toda vez se a gente ocupar um pouco atrás, as pessoas ficam mexendo com os bebezinhos, sabe? As crianças também não conseguem enxergar lá o altar. Então a gente ocupa logo as primeiras filas. Isso porque, ao mesmo tempo, é um show imenso, porque eu acho que as pessoas da igreja param de prestar atenção no altar e ficam prestando atenção na família numerosa. E fica daquele jeito assim, torcendo para que algo dê errado. As crianças vão chorar, elas vão pedir água, elas vão pedir brinquedo, qualquer coisa, alguém vai chorar, alguém vai emburrar. E não, sabe, ficam todo mundo lá compenetrado, olhando para frente, porque não precisa ficar olhando para trás. E o padre se desconcerta completamente e olha para a gente e começa a falar do exemplo familiar. Sabe, sem mais nem menos, a gente não está impondo nada, a gente não tá mostrando... Mas é aquela coisa, né? A gente entra para a missa, participa da missa e volta para casa. A gente não fica de conversinha lá com o padre, com a comunidade. Não. A gente não quer ser espetáculo, sabe? Não é isso. Nós vamos lá participar do sacrifício de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, para a salvação da nossa alma. Ninguém usa véu, porque senão ia ser um choque imenso. Mas a gente sabe desse instrumento muito maravilhoso para ainda fazer com que a gente se concentre ainda muito mais na liturgia, né? Mas não, isso também a gente não usa para não chocar, e todo mundo olha e dá os parabéns, aquela coisa toda. Esse é um modo de consertar um pouco isso, por conta do testemunho também. E sem essa de criar, nós somos aqui uma família numerosa, olhem para a gente. Não é bem assim não, sabe, é pelo testemunho mesmo. De um tempo para cá, a gente está indo por conta das crianças que acham que a igreja lá é muito barulhenta. Eles colocam bateria, colocam violão, e tem uma senhora lá que quer cantar as músicas litúrgicas como se fosse forró. Ai, meu Deus. Sabe? E aí as crianças começaram a ter dor de cabeça, e a Clarice, que é a mais velha, pediu para ir para uma outra missa, né? Então nós conseguimos exílio, né? Lá nas Clarissas, nas Monjas Clarissas, que pronto, eles se encantaram lá e gostaram muito da missa. Então foi elas mesmas que pediram isso, né? Mas é muito interessante a gente olhar para a nossa realidade hoje e ser meio contracorrente, sabe? Eu acho que Chesterton tem uma frase muito bonita com relação a ir contracorrente, né? Que só vai, quem segue a corrente é geralmente um tronco morto, né? Algo morto. Então nós temos vida, sabe? Nós somos vivos, somos uma família viva. Nós temos um lugar nesse mundo, como diz São José Maria Escrivá, e a gente precisa deixar rastro, né? Eu vim a esse mundo para fazer a diferença,
Hoje eu sou iconógrafo, eu sou pai de 7 filhos, já fiz essa diferença. Eu sei o meu lugar nesse mundo, sabe? Então, eu sei quem eu sou, sabe? Deus me colocou nesse mundo para ser exatamente isso que eu sou. E sou feliz com isso. Essa é a minha vocação. É interessante que uma atitude silenciosa que grita, né? É uma contradição, assim, porque é justamente isso, é fazer o que tem que ser feito, ir sem alarde, e isso é gritante aos olhos das outras pessoas. E aí, tanto na questão da família, e é uma resposta que cada vez que o Alan comenta isso nos podcasts, acho que a resposta que a gente tem tido é mais ou menos essa, tipo assim, eu vou lá e eu faço o que eu tenho que fazer. E pronto. E aí, como eu tô fazendo e me dedicando, isso dá certo, e aí chama a atenção das pessoas, mas o objetivo é ir lá e cumprir a tarefa, né? Só isso. É só fazer o que tem que fazer e pronto. E não encher o saco. Tem uma passagem da Sagrada Escritura que eu aprendi com um amigo meu. E aprendi não, ele me mostrou, ele falava muito, e aquilo para mim marcou, que vai muito ao encontro de ser útil e deixar rastro, de São José Maria Escrivá, mas que está lá no Evangelho de São Lucas. Somos servos inúteis, fazemos apenas aquilo que deveria ser feito. E é isso que a gente precisa, sabe? E ter pessoas que estão levantando essa voz do que a gente parece assim, vamos pensar um pouco, né? Eu sei que eu falo muito, gente. Mas... vamos pensar um pouco. O que a gente vê hoje nas comunidades católicas que estão tomadas pela teologia da libertação e por esse pensamento? Eu faço uma caridade esperando que me filmem, esperando que tirem uma foto que eu possa postar no Facebook, ou como um padre que vai lá quer tirar as pedras do negócio, mas chama o Fantástico para fazer a matéria dele, sabe? E aí você filma a sua caridade, você faz com que as pessoas olhem para você como uma pessoa boa, no pensar geral. Você é um santo, isso é ser cristão, fazer essa caridade. Pô, mas que caridade é essa que eu lanço o foco sobre mim? O foco da caridade é a pessoa que recebe a ajuda. É aquela pessoa que deve ser o nosso foco. Sabe? E aí, pô, isso que Deus fala pra gente fazer. Eu preciso. E é isso que vem muito ao encontro do que tu tá falando também, Walter. Tu ir com a tua família, tu não precisar que as pessoas fiquem, vamos aqui conversar, vou dar uma mini palestra para vocês de como é ser pai de 7. Não. As pessoas vêm no testemunho, tu não precisa abrir a boca. Porque tu tá fazendo aquilo que precisa ser feito. E acho que é isso, e eu lanço essa questão para vocês dois também, pra gente discutir. Por que as pessoas não fazem mais o que deve ser feito, ou fingem fazer para ser vista? Simplesmente isso. Vamos lá, Thiago, comente isso aí, viu? Comente isso aí, porque eu tenho uma teoria, mas eu queria saber antes do Thiago, sabe? Para mim é bem objetivo, assim, porque fazer dá mais trabalho do que parecer fazer, né? É isso. As pessoas não têm mais senso de compromisso, não conseguem amadurecer mais, né? Exato. Eu me lembro que um tempo atrás eu abri uma caixinha de perguntas e estavam me perguntando, tipo, como é que mudou quando tu virou pai e não sei o quê. Eu disse, que na verdade, quando tu é pai ou quando tu é responsável, tu é adulto, não existe cansaço, existe o cansaço. Mas tanto faz, a conta vai chegar e ela não tá nem aí pro teu cansaço. Teu filho vai acordar e não tá nem aí pro teu cansaço, e é isso. Tu tem que te virar. Só que a gente tem a nossa sociedade cada vez menos amadurece e aí acha que alguém tem que solucionar o seu problema, né? Inclusive com a sua própria alma. Mesmo que não acredite nisso, né? Quando a gente casa com o outro, mas a salvação é individual, né? O outro não tem obrigação de salvar a pessoa. A gente tem uma liberdade que nem Deus impõe na nossa vida, né? É a tal a nossa própria liberdade, que Deus não fala assim, você tem que vir para cá porque eu quero que você venha, então me obriga. Mas eu não aceito a vontade de Deus para minha vida, então por que eu vou? Por que Deus vai contra a minha vontade, né? Ele me dá essa liberdade.
E, sabe, para mim, o que está acontecendo nos católicos de hoje? Existe o católico que fala demais, sabe? A gente sabe de paróquias, a gente sabe de grupo de oração, a gente sabe daqueles que querem usar uma cruzinha, usar uma camiseta de evento, né, que eu acho prega. Acho muito. Sabe aqueles camisa de santo, Quadrado, aquela cara bem piedosa, sabe? Meu Deus do céu, eu acho muito falso. Mas tudo bem, vamos lá. Quadrado com as mangas de outra cor, né? Mas enfim, tudo bem, não tem problema. É para mostrar aquele rótulo. Eu sou católico, logo para todo mundo, né? Mas esses que falam demais, eles estão nível aqui, sabe, mental, meio que intelectual, nem sei se pode dizer isso, que eu também não considero tão intelectual assim, porque aquele que realmente é intelectual, ele consegue fazer essa transposição entre seu intelecto, a sua inteligência, não sei exatamente a palavra, mas sair daqui do pensamento, da palavra, da verborragia, dizer assim, para o coração, sabe? Porque a atitude, ela deve brotar do coração, mas só brota do coração quem ama, e não é amar de boca para fora, assim, dizendo que ama, né? Mas provando o amor, e a prova do amor, não existe outra coisa senão sacrifício. Sabe, a gente se colocar na frente de um cachorro por conta de uma pessoa, mesmo que a gente não conheça, ou seja, isso é prova de amor. Sabe, acordar 3 horas da manhã para trocar a fralda do bebê enquanto a sua esposa tem que descansar, isso é prova de amor. Sabe, prova de amor pela sua esposa que está precisando descansar. Passar a noite no hospital em função da sua mãe, apesar de você já ser casado, que já tem sua família, isso é prova de amor pela sua mãe. Dar aqueles R$100, R$50 por um mendigo que sei lá o que diacho ele vai fazer com esse dinheiro. Eu não estou nem aí, mas isso também é uma prova de amor, uma prova de desapego dos seus bens materiais. Então está faltando um pouco esse ato de amor que brota de dentro e que não apareça, Alan, que nem você falou, né? Que não coloque os holofotes dentro de si. Então está faltando para os católicos 2 coisas. Uma delas é esse senso de presença de Deus. Deus me olha como eu sou, sabe? Então Deus é aquele, sabe, antigamente até nas moedas aí dos Estados Unidos tem aquele olho no triângulo, né? Antigamente falava que era o olho que tudo vê, o olho de Deus, né? O olho de Deus está presente em todas as coisas. Deus olha, por isso ele é onisciente, Deus olha a mim o tempo todo. Quer eu creia, quer não, Deus está presente na minha vida. Se eu fizer besteira, Deus está presente, Deus está ali, com o seu livro anotando, é real, Deus é um juiz, sabe, vai nos julgar. Então está faltando para esses católicos aí esse senso de Deus justiceiro, sabe, justo na verdade, um Deus justo, um Deus que vai julgar, um Deus que vai falar assim, ó, meu filho, você vai para o inferno, sabe. Então está faltando para os católicos essa noção do temor de Deus. Tem alguém me ligando aqui, mas vamos lá, ignora. Falta essa noção de temor de Deus. E essa é a segunda parte, o temor. Quando eu sinto a presença de Deus, não é o meu brother, não. Sabe? Não é meu amiguinho, não. Sabe, é Deus. Deus que é misericordioso, sim, mas ele também é justo. É isso aquilo que a gente escreve muito no Cristo Pantocrata. De um lado, ele é o misericordioso, e do outro ele é a justiça. Então, em Deus está a justiça e a misericórdia. E muitas pessoas querem ver somente a misericórdia de Deus. E não é bem assim, não. É completamente caricaturado, né? Se vissem a misericórdia, no mínimo iam pensar que Deus está triste com eles, né? Pode não estar brabo, irritado, irado, mas ele ia estar decepcionado, pelo menos, né? Apesar de ser imagem e semelhança. Se perde o senso de que Deus é 100% misericordioso, mas é 100% justo. Exatamente. Então, as pessoas não conseguem compreender o livre-arbítrio. Elas acham, não, Deus me fez livre, eu faço o que eu quiser. Bom, sim, mas toda ação, seja ela da forma transcendental, seja ela da forma antropocêntrica,
tem uma consequência. Sim. Por menor que seja, se eu me levantar aqui agora do sofá, eu vou fazer a ação de me levantar. Qual que é a consequência? Eu vou fazer força em cima do meu joelho. Se eu tiver muito gordo, eu vou fazer o meu joelho perdendo força, vai perdendo cartilagem. Consequência do quê? Consequência da minha forma desregrada de comer. Entende? Bom, podia dar tantos outros exemplos, mas que toda ação, por menor que ela seja, ela vai ter uma consequência no teu dia a dia. Se tu beber muita água, tu vai muitas vezes no banheiro, sabe? E as pessoas não conseguem entender que a consequência do pecado, ela é a morte eterna. E que no momento da nossa morte, no momento em que nós morrermos e houver a separação daquilo que vai ser apenas pó, e aquilo que vai ser transcendental e eterno, que é a nossa alma, naquele momento nós vamos receber o nosso juízo particular. E ali nós vamos prestar contas de todas as pequenas ou grandes ações, de todos os pequenos ou grandes pecados que nós cometemos e não nos arrependemos, porque dizemos, só Deus pode julgar, enquanto meu irmão estava lá querendo me ajudar. E aí vai lembrar de várias pessoas que dizem, e não te assusta ser julgado por Deus? É o que falta, e aí é que falta o temor de Deus. Por isso que ainda eu até convido para os nossos amigos aí católicos que estão ouvindo, o católico de verdade, né? Eu dou aqueles meia boca que falam que são católicos, então deixa eu dar uma sacudida aí em vocês, viu? Olhe exatamente nesse momento, o que você está fazendo? Você está ouvindo o Clube Católico, você está nos assistindo, mas aí você sente agora, nesse momento aí, essa presença de Deus? Deus está aí nesse exato momento? Se Ele está, como Ele está te vendo agora? Sabe, como é que você acha que Deus te vê? Você está plenamente em contato com Deus? Você tem essa amizade pura, real com Deus? Se não, meu querido, vamos mudar aí, porque alguma coisa está errada. Somente essa presença, sabe, eu não estou falando de dogmas de igreja, eu não estou falando de alta teologia, mística, não, eu quero saber se você sabe, se você sente, se você entende, não é nem sentir, porque ainda vem os carismáticos e fala, tem Senhor Jesus, eu sinto. Não é bem isso, sabe? Se você tem noção, se você tem consciência de que Deus está aí, na sala, no seu quarto, no banheiro, sabe? Ah, rapaz, agora eu lembrei de uma coisa. Essa história de banheiro, aí a gente só lembra só de Santa Teresa, né? Porque até no momento de fazer o número 2, fazer suas defecations lá, né? Ela fala assim, ó, tudo que desce é para o demônio, mas tudo que sobe é para Jesus, é para você, Jesus. Então as orações dela no banheiro também eram para Jesus. Então eu fico imaginando como é esse senso de presença de Deus que estava ali, né? Que é aquilo que... Cara, você me desculpa, mas vou rasgar a seda pro Ítalo de novo, viu? O Ítalo tem tanta noção disso que ele está fazendo um curso agora com o pessoal desse eixo. O que é esse eixo? É colocar a pessoa no seu próprio centro. Quem é esse centro da pessoa humana? É Deus. Ele só vai entender que o meu centro é Deus. É só isso. Sabe? Agora, dentro desse trabalho do Ítalo, aí abrange muitas coisas. Ele é ótimo para abranger diversas áreas. Mas o que o católico precisa entender é que ele, percebendo que o eixo dele, o centro dele é Deus, ele pode estar até mesmo na prisão, até mesmo, como o Ítalo sempre fala, até mesmo dentro de o que os judeus ficaram, um campo de concentração. Eles vão entender que ali, no seu campo de concentração, ali na prisão, se afogando, Deus está presente. E qual é a minha reação? Diante disso, diante da minha realidade, nesse momento, eu vou me desesperar, eu vou me suicidar, como tem muitos jovenzinhos aí pensando em fazer, ou eu tenho que entrar dentro de mim mesmo e falar assim, Deus está comigo aqui, e eu tenho que fazer diferença aqui. Sabe? Então, esse é o senso de presença. Não é presença na fila do banco, no supermercado, na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, na sua família.
e nesses locais extremos também, sabe? Então, para você chegar a perceber o que é o martírio, no final das contas, que é o testemunho, né, a martiria em grego, que é o testemunho, é a gente vivenciar aquilo que nós fomos chamados, ou seja, a nossa vida católica, a nossa vida cristã, a tal ponto que a gente possa derramar o nosso sangue daquilo que a gente está habitualmente fazendo. Sabe, não é uma coisa, eu vou morrer aqui, vou entregar meu corpo aos leões, sabe, lá da era romana. Não. É você fazer aquilo que está fazendo diariamente, a tal ponto que o seu testemunho seja tão forte que incomode as outras pessoas e você morra por aquilo que você já está testemunhando. Se você não vive o seu martírio diariamente, você vai ser mártir. É isso. Nunca. Se tu vive uma vida frouxa esperando, um dia eu vou ter oportunidade de me martirizar, quando chegar tu não vai conseguir. Porque a vida é um exercício, né? Tiago, você falou uma coisa certa. Se você já leva uma vida frouxa, quem é frouxo peida. Sabe? O cara vai se borrar todo e vai falar assim, nega Jesus. Claro, eu nem conheço Jesus, rapaz, nunca nem... Pedro peidou, sabe? Pedro se borrou todo, depois se arrependeu. Poxa, quem sou eu à vista Pedro? Sabe? Então, o negócio é isso mesmo, quem é frouxo se peida. Sabe? Se mela todo, poxa. Então... Ô Thiago, tu tá fazendo a gravação aí? Com áudio também? Tô sim. Caiu a tua? Tá, não, é porque o meu tá começando a dar problema aqui, tá dando umas mensagens, eu não sei o que tá acontecendo. Não, mas eu tô sim. Mas se tu conseguir botar o teu de novo aí, é mais seguro. Eu vou tentar colocar aqui. Deixa eu colocar esse carregadorzinho aqui. Só me dá um minutinho. Ele tá me dando um aviso aqui que tá com sobrecarregado, não sei o que. Deixa eu conferir, mas aqui tá rolando tranquilo, eu não sei como é que tá a minha... Porque tipo assim, o Audition, ele grava até a mixagem estéreo, só que ele não grava o microfone. Sim. A mixagem estéreo não entra o microfone, né? É a mesma coisa do OBS. Mas aqui a gente vai adaptando, pelo menos a voz do Walter ela tá certa, a minha, a gente vai adaptando aqui. Mas, Walter, deixa eu voltar um pouquinho. A gente falou lá no início o Alan te perguntou como é que tu começou com a iconografia e tal. E eu queria saber se desde sempre ela foi a tua profissão, ou tu já... Em algum momento tu trabalhou com outra coisa e fazia ela por hobby, até que ela virou profissão. Como é que foi essa transição? Porque eu acho que, me parece, que era uma coisa que até pouco tempo estava bem esquecida nesse nosso meio, né? Exato. E talvez agora isso esteja começando a surgir também, sei lá, de adolescentes, pessoas que te veem e que têm visto o teu trabalho e outros trabalhos e estão começando a ter vontade disso e não sabem... eu posso sair do colégio e virar iconógrafo e me sustentar e ter uma família e é assim? Como é que eu começo? Como é que funciona, né? Que legal. Se a gente olhar a iconografia como meio de sustentar a família, já vamos começando errado. Sabe? É verdade. Porque teve até um rapaz que me perguntou assim, você vive disso? Eu falei, sim, eu vivo disso. Eu também quero ser assim. Aí eu falei, mas você quer viver de iconografia? Sim. Cara, você está começando errado. Não é por aí. Sabe, porque... vamos lá, vamos começar aí, né? Começar pelo começo. Assim que eu saí do mosteiro, eu aprendi no mosteiro. Então, minha primeira profissão na vida, antes de entrar no mosteiro, foi fazer lembrancinhas de festa de aniversário. Né? Então, tinha que fazer aquelas coisinhas de isopor e tal, desenhar, pintar os personagens, porque era de aniversário de criança, então era fácil fazer aqueles bichinhos de isopor de personagens, né? Tá, então ali já começou a amadurecer a minha veia artística, né? Mesmo fazendo lembrancinha, mas eu tinha dotes para isso, né? Eu tinha dom. Depois eu entrei no mosteiro, lá eu fui, olha só como são as coisas, sabe? Eu falei pro abade, lá em Olinda, Pernambuco,
eu falei para o abade que eu sabia pintar. Aí, sério? Que bom! Nós temos vários túmulos lá no cemitério precisando restaurar as letras. Vai lá e pinta os túmulos dos monges mortos. Cara, não, mas eu não sei pintar isso. Eu sei pintar a arte, eu sou artista. Aí, não, mas vai lá pintar os túmulos. Sabe? Ou seja, teve que ter esse rebaixamento, sabe? Do meu, eu sou o bobobã. Não, vai lá pintar túmulos, sabe? Aí depois eu fui lá, pintei todos os túmulos, o abade gostou até. Você lembra daquele treinamento do Daniel San, lá pelo Karate Kid? Foi mais ou menos assim, sabe? Primeiro ele me colocou nas coisas bem baixas, para depois ele me dar uma tinta a óleo e um pincel melhorzinho e uma tela de 20 por 30, bem pequenininha, né? E depois daquilo, eu saí do Mosteiro de Olinda, fui para o Mosteiro de São Luís do Maranhão. Lá eles já sabiam, já estava um pouco mais treinado, eles me introduziram na iconografia. Tá, só que eu vi, depois faltava um mês para eu ser monge, e aí eu vi, não, isso não era para eu ser monge perpétuo, eu não tenho vocação para isso. Então saí. Agora vamos lá. Eu morei 6 anos dentro dos limites monásticos, né? Eram muros, eu não saía de lá muitas vezes, né? Então eu tinha um certo limite. Depois eu pedi para sair, quando eu saí, o mundo era imenso para mim, eu não tive noção de espaço. Entrei numa depressão imensa. O que eu vou fazer aqui fora, sendo que eu não sei fazer nada? A iconografia não era conhecida, era conhecida no meio de padres, no meio de monges. Não tinha conhecimento, né, assim, tão profundo do que era. Então, aí sim, eu comecei a ter... eu vendia livros, eu fui livreiro, né? Então, passei 3 anos... eu não queria mais saber de arte, coisa nenhuma, mas os livros de arte sacra me chamavam a atenção. Então eu fui adquirindo, fui comprando, porque eu gostava. Não é porque eu ia querer pintar de novo, é porque eu gostava do tema. Eu comecei a estudar a história da arte, a arte sacra, junto com o Cláudio Pastro. Cheguei a conhecer Cláudio Pastro pessoalmente, ele já me deu aulas também, eu fui aluno de Cláudio Pastro. E depois ainda... não deu certo eu ficar na livraria, então eu fiz a faculdade. Quando eu estava ainda no segundo semestre, uma escola me convidou para dar aula de artes para ensino fundamental 1 e 2, ia ser professor, também não deu certo, porque olha só como é que era a minha cabeça, eu via as crianças, os jovens evoluindo, se tornando alguém, e eu só teria um professor, ou seja, o professor na minha vida, não é menosprezando bem, não era a minha vocação, eu não estava me sentindo realizado, vendo as crianças se formando, tendo uma vida mais elevada intelectualmente, e eu como professor não me sentia dessa forma, né? Isso porque não era a minha vocação, é só por isso, sabe? Eu não sentia isso como uma vocação. E aí eu já comecei a pintar novamente, né? E aí, graças a Deus, Deus também me chamou para ser radialista. O que tem a ver livraria, professor, radialista? Nada. Então eu fui convidado para ser radialista, na verdade era produtor de um programa católico na Arquidiocese de Brasília, e aí juntava já a minha didática de professor, a minha experiência de vida religiosa, e aí veio as projeções para ser um bom iconógrafo, ou seja, um artista sacro com um certo renome, né? A partir dali, porque as pessoas começaram a saber que eu também pintava, que eu também fazia arte sacra, né? E aí eu aproveitei o rádio e comecei a falar sobre o que era a iconografia, o que era a arte sacra. Isso foi uma coisa boa na minha vida, né? Então veja só como foi o caminho. Até isso eu não tinha parado de escrever ícones, de pintar igrejas, só que era menos. Depois eu cheguei para um diretor espiritual meu, padre Eduardo Petres, que hoje ele é reitor do Seminário Maior de Brasília, e perguntei para ele assim, como é que eu vou saber que chegou o momento de eu deixar tudo para me dedicar somente à iconografia? Ele virou para mim e falou assim, você vai ficar sabendo. Só isso, tipo, não me deu a resposta. Não me deu uma resposta convincente. Mas
eu percebi foi porque tinha muitas encomendas de ícones, muitas procuras de padres que estavam me fazendo uma pressão imensa para fazer as pinturas dele, e já não tinha mais tempo bastante para me dedicar à rádio. Foi isso. E aí eu me desliguei da rádio e comecei a viver só de iconografia. Mas todo esse caminho, sabe, até chegar nesse momento. E aí sim, depois que eu me desliguei dessas outras funções, agora tem que colocar na fila, sabe? Tem pessoas esperando para ser atendido nos ícones particulares ano que vem. Então, não é que, sabe, eu sou bom naquilo que eu faço, eu tenho que reconhecer também, né? Eu sou bom naquilo que eu faço, mas as pessoas estão procurando por essa arte que responde os seus anseios mais profundos. Sabe, não é aquela arte que fala ao sentimento, porque a arte que fala ao sentimento é a arte religiosa. Sabe, que eles precisam de uma arte sacra, que fale a sua alma, que questione a sua alma, que a gente olhe para a arte questione a gente e fala assim, e aí, como é que você está comigo? Entende? Então, e é isso que está. E quando eu falo assim, que se a pessoa está procurando a iconografia para viver disso, ela tem que entender que ela é chamada a ser iconógrafa. Sabe, esse chamado vem de Deus. Aqui não é uma vocação sacerdotal, nem é uma vocação para ser pai, ser mãe. Nós temos um chamado. Né? E aí, esse chamado a tal ponto da gente se reconhecer. Eu sou feliz nisso, eu faço diferença nisso. Eu me sinto completo nisso. Então a iconografia, ela precisa ser, em primeiro lugar, um serviço. Eu estou pintando para que as outras pessoas entendam quem é Deus. E não para que eu venda o ícone. Né? E não para que eu viva disso. Cara, vocês levam um papo bom, hein? Vocês são bons de conversa, hein? Isso é bom. Thiago, não esquece de deixar isso aí no podcast. Pô, agora que tem imagem, o pessoal vai ver que anoiteceu, né? Enquanto a gente tava conversando. É verdade. Aqui. É verdade. Não, mas o que eu acho mais interessante é que realmente parece que vocês estão aqui. Sabe, o Alan tá bem aqui no sofá, aqui do meu lado, aqui, ele tá aqui na minha frente. Só faltava um cafezinho mesmo aqui. Só falta o café, exatamente. E digo mais, ó. Quando tu vier aqui pro sul, pro Rio Grande do Sul, esse café tem que acontecer. Tem que acontecer. Pessoalmente, por favor. Nós aqui em casa a gente já tá se programando pra, se Deus quiser, em 1-2 anos ir morar lá em Porto Alegre. Porto Alegre. Que é onde eu tô. É onde o Thiago mora. Ah, sim. Cara, eu tô aqui em Curitiba. Curitiba, depois que eu falei pro Bado, o Bado riu de mim e falou assim, Bado, Curitiba é longe daqui, viu? Então não fica alegrinho não, porque tá no sul, mas não é bem sul não, tá? É o norte do sul, né? Mas eu gostaria, assim, viu, de realizar esse cafezinho com vocês. Sem açúcar, por favor, tá bom? E bem forte. Com certeza. Eu ainda não cheguei nesse nível de maturidade. Falta um GW aí ainda. Falta tô assistindo, uma hora a gente chega lá. Já comecei o banho gelado, lá um passinho de cada vez. O Ítalo não fala mais desses banhos gelados, né? Faz tempo que eu não ouço falar. Pois é. Eu comecei a trabalhar com ele no ano passado e ele já não falava, e eu descobri, remexendo uns arquivos que eu precisava fazer lá, e eu descobri ele falando disso, e aí me lembrei, fui atrás e comecei a fazer. Ele já tinha até parado de falar. Cara, nessa época era só pancada. O bicho dava burrão nos outros, assim, era voadora. Mas é tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né? O próprio banho frio é um exercício tu exercita a fortaleza, um exercício de perseverança mesmo ali, né? Se eu cheguei até aqui em Curitiba, eu acho que ainda posso ir mais pro sul ainda. Não sei quando, mas eu ainda posso. Tá mais perto daqui já do que tava em Goiás, né? Pois é realmente, sabe? Você tem quantos filhos? Só tem um então agora, né? A mocinha. Eu tenho uma pequenininha agora com 8 meses. Eita, deve babar até, né? Eu sou apaixonado, né, por ela. Mas agora começou a engatinhar, tá na fase do terror, né?
Mas é muito bom. Chega na estante de livro, ela começa assim, ó, um por um. Ah, Derrubar tudo. Tu vai ver quando ela começar a pegar os lápis e sujar a tua parede, viu? ela já fez no móvel. Foi pegar de cima. Bom, se depender de se puxar a mim, eu tô ferrado, né? Porque eu era criança, eu saía com giz de cera Eu sempre gostei de desenhar também, de fazer, então. Nossa. E eu que sou moralista, eu pinto paredes, né? Assim, igrejas. Meus filhos falam, mas meu pai pode, por que eu não posso? Tá Lá em dando casa, exemplo, né? até 1,20 m para baixo é tudo desenhado, sabe? Do jeito deles. E fica aquela marca de mão, desenho de lápis, de cera, canetinha, aquela mistureba, uma sujeira. Falei, não, deixa eles crescerem um pouco mais que a gente pinta a casa inteira com aquelas tinta laváveis, sabe? Que aí dá. Bah, eu escrevia escondido da minha mãe, ela me dava uma esponjinha lá, vai esfregar agora. E eu me lembro que eu sentava, às vezes, chorava, reclamava, depois ia lá. Eu acho que tem que usar essa metodologia também, viu? Lá em casa nós temos ainda, só que tá meio perdida. E você sabe que essas havaianas, as sandálias havaianas, né? Elas, quando a gente deixa ela muito tempo parada, ela vai, tipo, ressecando e vai caindo. Então eu acho que a sandalinha também tá assim. Nessa sandália tá escrito Padre Paulo, né? E no outro par dela tá escrito paróquia, eu acho que é paróquia Santo Antônio. Eu ganhei essa sandália, eu fui fazer um trabalho numa igreja, e a minha quebrou. Aí o Padre Paulo, né, que era o pároco de lá, falou assim, Walter, ó, toma essa daqui e usa. Eu usei um tempinho e levei para casa, né? E aí você sabe aquele método de correção que é tradicional. A gente pega a sandália e lasca o moleque, né? E aí os meninos começaram a ver que a sandália que eu pegava era sempre a do Padre Paulo. E aí fala, ei, ele vai pegar o Padre Paulo, ele vai pegar o Padre Paulo. Todo mundo quieto. Então o nosso método de organização, de educação do nosso filho, Padre Paulo tem uma influência imensa. Mas esse Padre Paulo... Ou vai pegar essa gíria, o pessoal que eu vi vai começar a falar isso aí. Não, mas a gente até hoje ainda tem esse Qual o método de educação? O método Padre Paulo. Até hoje a gente tem esse funcionário lá, mas tá ressecando. Mas velho, né? A gente brinca, mas é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Eu vejo isso perguntando, bom, pro Ítalo mesmo, pra Sâmia, pra todo esse pessoal assim, que imagino que pra ti se pergunte muito também sobre a educação dos filhos, né? A gente aqui tá sempre falando sobre isso e tem dúvida e pensa, nossa, eu vou fazer homeschooling e quando ela estiver na fase tal, o que eu faço? E aí quando a gente pensa nisso que a gente falou, por exemplo, eu não tenho um filho como se fosse um pet. Eu tô ali educando uma alma pro céu. Exatamente. Explode a cabeça, né? É uma visão completamente diferente, né? E o pai... Assim, eu vou mostrar duas visões. Eu sou um pai austero, eu sou um pai severo com meus filhos. Eles me obedecem de tal modo que eu falo assim, ó, faça isso agora. Eles fazem. É mais ou menos como um comando, sabe? Eu não estou dialogando com eles, eu estou mandando, sabe? Ali acabou. Estou mandando meus filhos. E faça isso, faça aquilo outro. Se não, ainda tem isso, né? E pega o Padre Paulo, né? Não, mas o Padre Paulo não funciona mais, porque agora ele já virou caricatura, eles começaram a rir, né? Então já não vale mais. Mas, enfim, a autoridade do pai na família é muito grande, sabe? Eles respeitam o pai que faz um papel de pai, ou seja, veja só, agora há pouco a gente está falando de Deus misericordioso e justo, né? Na família tem que ter as duas figuras também. O justo, que é o pai é justo. Então, se o pai é justo, ele aplica sua educação, sua forma de cuidado, apesar de ser um método educativo carinhoso também, porque a gente educa porque ama, a gente cobra porque ama, a gente às vezes bate porque ama. É uma coisa estranha, né? Castigar porque ama, mas é verdade, esse é o método de Deus também com relação a gente. A mãe seria o lado misericordioso. É aquele que intercede ao pai
pelo filho. Meu amor, não faça isso não, porque ele já conversou comigo, é assim, assim, assado. Não, tudo bem, então dessa vez passa. Sabe, então a figura materna é a misericórdia, a figura paterna é a justiça. O homem tem que ter consciência disso também. Então, a gente poderia até dizer que o casal tem que reproduzir o Pantocrator, né? Sim, é a figura de Deus, né? É a figura de Deus. Deus é a representação em si, né? Exato. Mas, então o pai, ele, além de ser esse lado justo, justiça, e deve mostrar a justiça mesmo. A justiça não fala no modo assim de tomar lá da cá, sabe? Não é essa justiça mundana aí, não, sabe? É a justiça divina. Fala assim, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa justa, tenho uma moral para ser preservada, né? Então, isso daí vai refletir também na família, a tal ponto que os filhos vão obedecer a gente, porque a gente é assim. Então, a gente nós temos essa virtude de ser justo na família, então as crianças mesmo vão percebendo isso. Opa, meu pai briga comigo, mas ele tem razão. Teve até uma conversa que eu tive com a Clarice, eu perguntei para ela assim, Clarice, o papai briga muito, não briga? Ela era nova ainda, não tinha nem as casas dos 9 anos ainda, não. O papai briga muito, não briga? Ela, briga sim. O papai briga demais. Aí depois ela completou falando assim, mas se o papai não brigasse, a gente fazia as coisas tudo errado. E aí ela, com 9 anos, percebeu esse senso de justiça, né? Esse senso de organização que o pai deve ter na família. Então, por isso que lá em casa, mesmo que seja a rédea curta lá em casa, para que eles tenham a noção de hierarquia dentro de casa, meus filhos, eles não são meus amigos. Sabe, meus filhos são meus filhos. Se o Bernardo bate na Catarina, por exemplo, que é um pouquinho mais nova do que ela, eu cheguei para o Bernardo, de 7 anos, e falei assim, você está batendo na minha filha. Sabe, antes dela ser sua irmã, ela é minha filha. Você faça a sua filha primeiro para você bater. Na sua irmã você não bate, não. Sabe, assim, para ele entender o que está acontecendo na vida dele. Uma vez a Clarice foi fazer a mesma coisa foi querer peitar a Tati, né, minha esposa. Falei, epa, peraí, essa daqui é minha esposa. Antes dela ser sua mãe, ela é minha esposa, então respeita a minha esposa. Sabe, então ela, opa, peraí, não é minha mãe não? Sabe, ela ficou assim na minha dúvida, mas aí depois eu acho que ele cai na consciência deles que existe uma hierarquia lá. O primeiro, o homem, ele é o justo, é aquele que dá exemplo assim, da justiça. Eu achei isso engraçado, porque isso a gente fala, como fala, lá na família, mas nos bastidores, entre eu e a esposa, entre eu e a Tati, a gente conversa muito, sabe? Até que os filhos olhem para o pai como figura de autoridade. Antes eu tenho uma certa submissão na Tati, com a Tati, né? E ela vira assim para mim e fala assim, ó, amor, não é bem assim, você tá sendo duro demais, você tá pegando pesado. Aí eu, opa, tá bom, então eu vou obedecer primeiro a esposa e ela me educa também, sabe? Meus filhos também me educam, né? Então eu aprendi a ser pai, sabe? Eu não nasci pai, eu fui aprendendo com a primeira filha, né, o Thiago? Aprendi com a primeira filha, depois aprendi com o segundo, já que a gente tinha uma certa experiência, veio a terceira, que era totalmente diferente, eu fui ter que aprender com a terceira também, né? A quarta, outra pessoa totalmente diferente, e aí a gente vê os temperamentos bem definidos nos nossos filhos, sabe? A primeira, melancólica igual a mim, né? Assim. O Bernardo já é aquele alegrinho, né? Sanguíneo todo, que eu não suporto. Eu falo, menino, quieta a bola, para, eu não sei onde é que ele desliga, sabe? Ninguém suporta um sanguíneo. Né? Nosso temperamento é muito marginalizado. Sou marginalizado até pela esposa colérica, às vezes. Então, minha esposa também é. E a quarta filha também é colérica. A colérica sempre fala assim, mas... a filha Bárbara, né, que é a quarta, a gente fala, Bárbara,
tira esse copo da mesa e coloca na pia, por exemplo, né? Não, tudo bem, mas eu posso limpar a mesa? Sim, mas tira o copo. Tá, mas é agora? Sabe, sempre questionando, querendo fazer a vontade dela primeiro e depois a do pai, né? E a Catarina, que é a terceira, ela é de boa, fleumática toda, né? Catarina, tira o copo da mesa e coloca na pia. Agora, pai. Não, agora não. Deixa aí. Chora até. Então a gente vai percebendo até o temperamento dos filhos. São todos diferentes, por isso que a gente tem que aprender com todos. Sabe? Tem uma bagagem. E tu consegue conviver com os 4 temperamentos, né? Provavelmente estejam todos ali. Se tivesse 4 filhos, todos assim com temperamentos diferentes, mas eles se repetem nos outros 3, né? Muito bem. Vocês estão me ouvindo? Alto e bom som. Você continua aqui. Ah, Só porque tá eu achei que era a travado. minha câmera, né? Assim, a câmera. Eu vou até tirar um print, porque tá uma carinha assim, ó. Eu tô vendo, cara. Eu tava com o celular, usando o celular de câmera aqui em cima do computador e acabou a bateria. Oh, por essa cara aí, não fui eu. Mas olha, acho que estamos chegando no nosso encerramento, né? No fim da nossa conversa já. Eu não sei se já não deu umas 2 horas, né, de conversa, talvez? 1h40. 1h40. Olha só, que beleza, hein? Por isso que eu digo, a cada uma a gente bate o recorde, né? A gente gravou com o Arno há pouco. E com o Arno a gente bateu o recorde também de tudo que a gente tinha gravado até então. Pois, dá pra fazer 2 de novo. É por isso que eu digo, quem vai ser o próximo? Coitado do próximo, né? Daqui a pouco a gente vai ter que oferecer o café, o almoço, a janta, né? Piquenique do Hub Católico. Alan, tu faz as honras de encerramento? Mas é claro, meu amigo. Então, primeiramente, agradecer o Walter por ter aceitado o nosso convite. Uma honra para nós. Um bate-papo incrível. Sem rasgação de seda, sendo apenas sincero. Desejamos aí muito sucesso no trabalho, na família, que o teu apostolado dos ícones e teu apostolado familiar irradiem, como a gente estava falando, para que várias pessoas possam se sentir tocadas pelo testemunho. E muito obrigado. Não sei se tu quer falar alguma coisa antes da gente finalizar. Na verdade, só queria agradecer também pelo convite e que estou sempre à disposição quando precisar, até mesmo para fazer parte, eu estava falando agora há pouco com o Thiago, para a gente se reunir pessoalmente realmente, sabe? Não só de maneira virtual, de maneira virtual também é muito boa, mas a gente estreita esses laços virtualmente, mas concretiza pessoalmente depois. Com certeza. Então, estou sempre disponível a vocês e no que eu puder colaborar, né? Então estou disponível. E obrigado mesmo por participar disso. A saber que só tem pedras aí, né? Só pessoal de peso mesmo, Baslo, Arno, tem uma galera imensa aí. E obrigado. Eu me sinto até grande também, sabe? Muito obrigado mesmo por isso. Grande abraço mesmo a todos os ouvintes que estão ouvindo e nos assistindo também. Thiago, um abraço bem grandão aí. E também a você, Alan. Muito obrigado. Então, pessoal que quiser acompanhar o trabalho do Walter, vai lá no Instagram e digita instagram.com/Walter com w.iconografia. Walter.iconografia, só isso. É isso aí. E quem quiser acompanhar também o trabalho do Thiago é T_Lacerda. T_Lacerda 7. T_Lacerda 7. Não sei por que saiu underline na minha cabeça. Tá E quem quiser me acompanhar, e souber mais do meu trabalho, é Alan com M, ou Mala ao contrário, Carrion. Sempre no Instagram. Mais uma vez, obrigado, Walter, obrigado, Thiago, pela companhia. E, claro, obrigado a você que nos ouviu nesse podcast e tomou mais um café conosco. Então, aguardem aí os próximos convidados, que a gente promete fazer uma entrevista tão boa quanto. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Até.